Olá, meus amores do segundo ano. Hoje, quinta-feira, dia 16 de abril, iniciando nossas aulas com a disciplina de ciências sobre o reino mineral. Os minerais. Observe essa imagem. Como vocês podem ver, nós temos vários tipos de pedras ao redor da palavra os minerais. Essas pedras, elas são provenientes do interior da Terra e da superfície da Terra. Veja a quantidade de pedras em diferentes formas e cores. Interessante? Vamos descobrir a origem dos minerais? Então vamos lá. Reino mineral. O reino mineral ele está relacionado com os elementos não vivos que não possuem vida, mas fazem parte da natureza. Como vocês podem observar nessa imagem, nós temos as pedras originárias das rochas vulcânicas, que nós vamos conhecer daqui a pouco, e a água também. É um elemento não vivo, eles são elementos não vivos, mas que pertencem à natureza. O reino mineral, ele tem elementos químicos formados em processos inorgânicos, que acontecem naturalmente na crosta terrestre. Podem se formar através do resfriamento do magma e o processo conhecido como metamorfismo. Como vocês podem observar, essa imagem aqui, nós temos aqui, que alguém está pensando que é essa parte escura, essa parte vermelha, quente. Para quem adivinhou, isso aqui faz parte do vulcão. Isso mesmo, é um vulcão. Ao redor vocês podem ver as rochas já resfriadas e solidificadas. E essa parte vermelha que ainda está escorrendo, bastante quente, são as lavas. São as lavas vulcânicas, são as lavas que são expelidas do interior da Terra, formando as magmas. O que são magmas? São rochas magmas, que são as rochas em encontro com a superfície da Terra, se tornam solidificadas, formando as rochas. E dessas rochas é que são extraídas, os minérios, as pedras e os elementos que utilizamos no nosso cotidiano. Como vocês podem ver, as lavas elas são altamente quentes. Nada sobrevive à lava, mas são delas que são originárias as rochas ígneas ou magmáticas. Então vamos lá, olha que interessante. Das lavas vulcânicas formam as rochas chamadas magmáticas ou ígneas. Então elas passam pelos elementos químicos, quando há o contato dela, já que ela vem do interior, das profundezas mesmo da Terra, e entra em contato com a superfície, com o ar, com a água, todos esses elementos, e a transformação, que faz parte desse elemento químico. Há também o metamorfismo, que é a mudança dela, que nós vamos conhecer mais à frente, esse metamorfismo. Vamos lá? Então, as rochas magmáticas vêm do resfriamento do magma, da lava vulcânica, como aqui explicou anteriormente, que pode acontecer na superfície da crosta ou no seu interior, pode ter os elementos transformados tanto na parte interior quanto na parte exterior da Terra. São as rochas mais encontradas na litosfera. E como vocês podem ver, novamente, em outro ângulo o vulcão. As lavas têm características pastosas, aqui como vocês podem ver, elas são líquidas como a água, ela é mais densa, então elas são pastosas. Vocês podem ver que elas já estão da parte bem quente, da cor de fogo, do fogo, e já estão tendo resfriamento devido ao contato com a superfície, com o vento, e as outras rochas elas já estão solidificadas, e daqui surgem as pedras, as rochas, os elementos naturais que utilizamos no nosso dia a dia.
Então, no interior da Terra, encontramos uma camada chamada magma, que é uma rocha muito quente, derretida em razão da alta temperatura lá existente, quer dizer, no interior da Terra. Essa magma são as lavas que podemos ver saindo dos vulcões quando entram em erupção. Então, eles formam túneis, né? E com a pressão eles acabam explodindo. Quando o magma chega à superfície terrestre em forma de lava, acontece o seu resfriamento, formando assim as rochas magmáticas. O granito e o basalto são tipos de rochas magmáticas. Do granito nós fazemos mesas, centros, jarros, pranchas, certo? O basalto, ele serve nas construções civis também, né, para as indústrias. Vamos ver mais um pouquinho? Pronto. Magmas, lava saindo de um vulcão. Então, aqui eu trouxe uma imagem que, como vocês podem ver, é um pouco do processo da erupção do vulcão e o que acontece com elas, com essa erupção. Como vocês estão vendo, essa parte vermelha, que é uma das camadas, que fica bem lá embaixo na Terra, nas mais profundas, né? Debaixo da Terra, nas profundezas, são as lavas. E aqui é uma pressão muito grande devido à quentura, ao calor, que é muito forte e muito denso. E como vocês podem ver, nós temos aqui a terra, que é essa parte marrom, nós temos o granito, que faz parte da terra, que são camadas, como vocês podem ver, e bem em cima o basalto. O basalto, como vocês estão vendo, essas linhas aqui vermelhas é justamente os canais, são canais, tipo túmulozinhos que eles formam. É a erupção da lava. Então, a pressão da lava eclodindo da terra, furando a terra, formando túneis e explodindo em cima as lavas que vocês viram anteriormente. Então, isso aqui é justamente um pouco do processo da erupção do vulcão, formando assim as nossas rochas magmáticas ou ígneas, que são vários tipos de pedras, os minérios utilizados pelas indústrias, pelas fábricas, são os recursos naturais extraídos da natureza. Então, o metamorfismo. Lembra que a tia falou anteriormente que o metamorfismo fazia parte desse processo? E o que, tia Joana, o que é metamorfismo? Vem da palavra metamorfose. É uma transformação de forma. Então, é a mudança da forma, a transformação da forma de um elemento natural ou da gente mesmo, enquanto ser humano também há essa transformação. Então, na verdade, o metamorfismo é um conjunto de processos ao qual se atribui uma modificação ou alteração na natureza de uma rocha, após submetidas ao calor, à temperatura, à pressão, os fluidos e o tempo, certo? Esse calor, a temperatura, que é quando o vulcão eclode do interior da Terra, certo? A temperatura é muito alta e não aguenta e acaba tendo que subir a superfície da Terra. A pressão, como a tia falou, os fluidos e o tempo, né? São as mudanças climáticas que influem nesse metamorfismo, nessa mudança da forma. Vocês podem ver que tem 4 tipos de pedras, e aqui nesse maior, várias pedras, que justamente vêm das rochas, tanto na parte do interior da Terra como na parte externa, quer dizer, fora da Terra, e há essa mudança, que é a transformação nos elementos químicos. Olha que legal, cada pedra linda, né? Olha essa branca com verde, que linda. Então, explorando o subsolo e riquezas naturais, minerais, desculpa. Meus amores, quem explora o subsolo?
Quem transforma os recursos naturais em pró, né, de si mesmo e das outras pessoas para a gente ter acesso. Quem falou o homem, o ser humano, adivinhou. Realmente é o homem, o ser humano. Então, o homem explora o subsolo para retirar essas riquezas minerais que são encontradas nos locais. Por exemplo, esses minérios, as pessoas utilizam como recurso natural, matéria-prima, para a construção na fabricação de utensílios que nós utilizamos e que servem, né, para suprir as nossas necessidades. Por exemplo, o ouro. O ouro é muito cobiçado pelo ser humano. Além de ser uma pedra, né, rara, assim, a gente diz rara no sentido porque é muito dificultoso para encontrar ouro e trabalhoso, né, na extração das minas. E por isso que é raro encontrar ouro, mas é utilizado para utensílios, né, para objetos de uso também. A pedra, como a gente viu ontem, que surge das lavas, elas servem para a construção, né, para fábricas de construção civil, dentre outras utilizações. A argila, que é a terra também, utilizamos e é essencial. O ferro, que é um ótimo condutor também, certo? Então, todos esses 4 elementos são importantíssimos para a nossa sobrevivência. Então, nós temos aqui vários tipos de pedras, né, de minérios que são extraídos e utilizados no nosso dia a dia. Nós temos aqui wolfrâmio, minério, um tipo de minério. Nós temos o calcário, o granito, como a tia falou antes. Esse calcário aqui com essas pedras são utilizados em calçamentos de ruas. A argila, que é retirada da própria terra, né? O cobre, o gesso, o minério urânio, o chumbo, o ouro e a areia. Tudo isso são extrações minerais feitas pelo homem. Para que servem os recursos minerais? Podemos perceber a utilização dos minerais e das rochas em quase tudo à nossa volta, desde o simples cascalho da areia, da argila, utilizados em construções, a utilização na agricultura e na geração de energia também. Como vocês podem ver, nós temos o trator, ele é feito, né, do ferro, né, de ferro formado, tá vendo aqui? Serve para arar a terra, preparar a terra para a plantação. E aqui são outros minerais extraídos que, ao serem triturados, viram esse tipo, areias ou pó que são utilizados na construção civil. Os minerais encontrados na natureza, eles podem ser de forma líquida. Então, tem 2 minerais aqui importantíssimos para a nossa sobrevivência. A água, que é ponto essencial para a nossa vida, e o petróleo. O petróleo movimenta também o mundo. Por quê? Porque dele retiramos o combustível para os carros, para as motos, né, para os automóveis em gerais, para movimentar usinas também, fábricas. Então, esses são 2 elementos líquidos, 2 minerais, que são essenciais para a nossa vida, principalmente a água. Então, aqui nós temos também, além da forma líquida, a forma sólida, que são rochas e minerais. Veja a quantidade de pedras variadas, de cores e formas que se formam no reino mineral. O alumínio e o ferro, eles são importantes metais utilizados pelas indústrias, então eles são também essenciais. O ferro é o principal elemento, né, na composição do aço e serve para fabricar, por exemplo, ferramentas. E eles fazem parte dos recursos minerais metálicos.
Alumínio é oriundo da bauxite, possui uma boa condição de calor, seu uso é difundido principalmente na fabricação de automóveis, né? Aviões, cabos, panelas e entre muitos outros. O alumínio, certo? Construção de carros, automóveis, cabos. O cobre é usado principalmente na fabricação de cabos elétricos, porque eles servem de condutores, peças para automóveis, fios e entre outros. O níquel, que são aquelas moedas, eles vêm do cobre e do zinco e são metais usados na fabricação de moedas. O cobre é utilizado na fabricação de fios elétricos e peças de decoração, como vocês podem ver aqui nesse quadradinho preto. E também em panelas, jarros, bules, que são utensílios domésticos. E o alumínio, que ele é um metal utilizado para produzir latas de refrigerante. Veja só como são importantes. Também aqui são outros elementos que fazem parte da natureza e que também são fabricados outros tipos de objetos. A prata pode fazer o anel, correntes, brincos. O ouro, relógios, pulseiras, anéis. A platina, anéis, certo? Pulseiras também. O cobre, panelas de cobre. E esses fios aqui, que lembram macarrão, são fios condutores utilizados para energia, utilizados para a rede telefônica. O alumínio, que são as panelas, xícaras, pratos, tudo isso também são outros tipos de utensílios que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, objetos advindos da matéria do reino mineral, quer dizer, objetos que são retirados do reino mineral. A argila, que nós fazemos pratos, jarras, xícaras, cumbucas, que são chamadas de cumbucas, né, para colocar água interior, que as pessoas usam muito. O ouro, correntes, anéis, até dente de ouro as pessoas gostam de revestir com ouro, algumas pessoas, para deixar o dente de ouro. A pedra, que dentro da pedra, como a gente viu, que são as rochas magmáticas ou ígneas decorrentes das lavas resfriadas, formam pedras preciosas, como vocês podem observar aqui. Aqui é o diamante, muito cobiçado pelo ser humano. E aqui são estátuas que fazem parte dos objetos decorativos para casa ou para qualquer ambiente. São retirados também das rochas, dos tipos de pedras. E assim chega ao fim a nossa aula.